Maritain, então, contrariando o anticomunismo católico, que então imperava, sugeriu uma terceira posição, ou terceira via, nem capitalista e nem comunista. Tá? Então, esse livro que ele escreveu tornou-se como que fosse uma cartilha do movimento da ação católica e de seu braço político, a democracia cristã, em especial na América Latina. E essa pretensa neutralidade entre o capitalismo e o socialismo foi conduzindo a ação católica e a democracia cristã cada vez mais para a esquerda. Então o livro, vou repetir o nome do livro, era Humanismo Integral, foi escrito em 1936 por Jacques Maritain, e embora critique o ateísmo e o totalitarismo do comunismo, ele elogia a profunda intuição de Marx, que é o grande fulgor, segundo ele, de verdade que percorre toda a obra de Marx. Tá? Então agora vamos falar dessas posições. A terceira posição, nenhum inimigo à esquerda, nenhum amigo à direita. Essa era a ideia de Maritain. Então, em 1947, ele reuniu-se em Montevidéu, Uruguai, o primeiro congresso da democracia cristã na América, com o fito de expandir a terceira posição de Maritain. E a declaração final do evento afirmava que os democratas cristãos baseavam-se na doutrina social da Igreja e no humanismo integral de Maritain. O documento criticava o fascismo, o comunismo e o capitalismo, mas mostrava sua aversão pelo anticomunismo, visto como promotor de discórdia. Em suma, a terceira posição, nem capitalista e nem comunista, era sobretudo anticomunista, segundo a fórmula, que ele dizia, nenhum inimigo à esquerda entre os esquerdistas, nem amigos entre os direitistas. Muito parecido com o que está acontecendo hoje aqui no Brasil, Bom, com a morte do Papa Pio XII, em outubro de 1958, a democracia cristã começou na Itália e por toda parte a chamada apertura à sinistra, aliando-se a partidos socialistas e chegando a falar em um socialismo cristão. No Brasil, por exemplo, a Juventude da Ação Católica, que constituía a base da democracia cristã, foi mais longe e, a partir de 1960, fez aliança com os comunistas do movimento estudantil. Lembro da JUC, que eu falei lá nas primeiras aulas? Então, essa aliança foi tão longe que, em 1962, ela se destacou completamente da Igreja e deu origem ao movimento político socialista, a Ação Popular, a AP, lembram? Esse movimento levou os antigos jovens católicos a entrar na guerrilha urbana comunista no fim dessa década. As teorias da Nouvelle Théologie, Nouvelle Théologie, lembram lá, Teilhard de Chardin, e a filosofia política de Maritain penetraram também nos seminários por todo o mundo, influenciando jovens sacerdotes e religiosos. Ainda no Brasil, em 69, 3 noviços dominicanos oriundos da Ação Católica foram presos pela polícia por suas ligações com a guerrilha comunista. Bem, então, tudo isso que eu falei até agora se formou um caldo de cultura, Sabe aquele caldo de cultura onde ficam as bactérias ali, vai formando bastante bactéria. Pois então, formou-se um caldo de cultura para a teologia da libertação. E foi nesse ambiente de intensa fermentação modernista e esquerdista que teólogos como o uruguaio Juan Luís II, os brasileiros Hugo Asman e Frei Leonardo Boff e o peruano Gustavo Gutiérrez lançaram as bases da chamada teologia da libertação. Na Argentina, essa teologia teve um caráter mais populista por causa da influência peronista, tendo como corifeus os padres Juan Carlos Scanoni, e Lúcio Gera. Embora se diga que a teologia da libertação seja uma teologia latino-americana, na realidade, ela é toda calcada em autores europeus católicos e protestantes, e nos teóricos comunistas Karl Marx e Antônio Gramsci. Então, o ponto central dessa teologia é o endeusamento do pobre, como fez Marx em relação ao proletário, apresentando-o como o redentor da humanidade. Então, a teologia da libertação não pretende ajudar o pobre, pelo contrário, ela pretende usá-lo,
né? E o pobre é apenas uma arma usada contra os ricos. Quem são os ricos? É todo aquele que goza de boa posição econômica ou social, tá? Então, a teologia da libertação nada mais é que um engano, né? Um engano, é um êngodo, como se diz, né? Então, o pobre é utilizado para a luta de classes, né? Para revolução. É para isso que o pobre é utilizado pela teologia da libertação. Da mesma forma também, a teologia não deseja melhorar a situação econômica dos países onde ela atua. Pelo contrário, ela atua para conduzi-los na miséria. Tá? Porque esses pseudo-teólogos que só andam de avião, tomam Coca-Cola e andam com notebook debaixo do braço, eles identificam a pobreza como uma perfeição evangélica. Tá? Ou seja, eles copiam um modelo de Cuba, né, na questão do socialismo, né, do comunismo. Por quê? Porque eles endeusam uma espécie de paraíso na Terra, onde a miséria assumiria um caráter como que sagrado. Então, eles seguem as heresias miserabilistas da Idade Média decadente, tá? E eu estou falando de quais pseudo-teólogos? Eu estou falando de Leonardo Boff, do seu irmão Clódovis Boff, do Frei Beto, desses aí que eu estou falando. De alguns bispos da CNBB, né? Desse pessoalzinho aí que eu estou falando, né? Por quê? Porque eles têm, assim, uma vontade de explorar esses movimentos pauperistas. O que é pauperista? São aqueles pobres, mas pobres mesmo. Pessoas pobres, né? Com postulações evangélicas dos grandes reformadores, né? Então, por esse rápido apanhado histórico que a gente viu agora aqui nesse artigo do Plínio, do professor Plínio, a gente vê que a KGB se atuou efetivamente ou não na criação da teologia da libertação. A crise que nós vivemos hoje na Igreja Católica, tá? É muito grande. É muito grande, tá? Então, pode ser que ela tenha contribuído na disseminação dessa ideologia político-religiosa. Pode ser, né? E pode ser que não, né? Mas acredita-se que sim, tá? Mas o que a gente pode dizer é assim, ó, que houve uma expansão comunista dentro da igreja? Houve. Houve uma expansão comunista, e nós estamos vendo isso hoje na realidade brasileira, né? Apesar da igreja ser santa, a gente sabe que a igreja é santa, né? Mas nós estamos falando de homens aqui, né? Das pessoas, né? Então, houve essa expansão comunista sim, tá? E, infelizmente, né, alguns países como lá, Nicarágua, El Salvador, sofrem até hoje, né, na manutenção de regimes comunistas, né, por causa da teologia da libertação, certo? Então era isso que eu queria passar para vocês, né, sobre essa questão da KGB, e eu espero assim que, se tiver alguma dúvida, né, vocês entrem em contato comigo, ok? Salve Maria, honra e força!